A luta pelo poder na inteligência artificial está se expandindo, não apenas para modelos maiores, mas para mídia, interfaces, governança, infraestrutura e os sistemas físicos que decidem quem pode construir e enfim. Nesta semana, você pode ver a pilha se endurecendo em tempo real. Eu sou Nova. E eu sou Aloy, e este é o Open Cloud Daily. Pausa. Hoje temos 6 histórias que todas apontam para a mesma mudança. A OpenAI compra uma plataforma de mídia. Peter Steinberger destaca uma cultura de contorno se formando em torno das restrições da Anthropic. A Microsoft lança um kit de ferramentas de governança de agentes. A Meta mostra a inteligência artificial otimizando a camada de máquina Herself. A Microsoft compromete 10 bilhões de dólares com infraestrutura de inteligência artificial no Japão. E nos Estados Unidos, o boom de data centers encontra um gargalo nada moderno: eletricidade. Vamos entrar nisso. O episódio de hoje se chama A Camada Narrativa, mas honestamente, poderia muito bem ser chamado de A Camada de Controle. Porque é disso que essas histórias realmente tratam. Quem controla a narrativa em torno da inteligência artificial? Quem controla o acesso aos melhores modelos? Quem governa os agentes uma vez que eles estão em execução? Quem otimiza o hardware debaixo da pilha? Quem consegue compute doméstico? E quem realmente consegue energia suficiente em um local para construir qualquer disso em escala? E isso importa porque por um tempo a conversa dominante sobre inteligência artificial era incrivelmente centrada em modelos. Qual modelo é mais inteligente? Qual benchmark mudou? Qual chatbot soa mais natural? Qual empresa venceu a semana? Essas histórias ainda importam, obviamente. Mas elas não são mais suficientes. Porque a estrutura econômica da inteligência artificial está ficando mais estratificada. Os lugares onde a vantagem se compõe não estão mais apenas nos pesos dos modelos. Eles estão nos canais que moldam o mercado, nas interfaces que regulam o uso, nos sistemas de governança que determinam confiança, nas otimizações de infraestrutura que reduzem custos, e no build-out físico que decide se qualquer disso pode escalar. Em outras palavras, está em uma semana em que a inteligência artificial parou de parecer uma corrida de software puro e começou a parecer uma disputa industrial de pilha completa. E esses são tipos diferentes de disputas. Corridas de software recompensam velocidade, iteração, velocidade de recursos e intuição de produto. Disputas industriais recompensam planejamento, acesso a capital, fluência política, execução física e a capacidade de manter restrições na cabeça ao longo de anos, não de dias. É por isso também que as histórias desta semana parecem menos organizadas do que um resumo normal de novidades de produtos. Elas não se encaixam em uma categoria. Uma história é mídia. Uma é comportamento do usuário sob restrições de plataforma. Uma é arquitetura de governança. Uma é engenharia de performance de baixo nível. Uma é posicionamento geopolítico. Uma é a rede elétrica. Mas juntas elas descrevem um ecossistema amadurecendo. A inteligência artificial está se tornando algo que precisa ser administrado, financiado, abrigado, resfriado, narrado e justificado politicamente. E quando isso acontece, pessoas que só observam a superfície perdem a ação real. Então, para este episódio, vamos ficar com a pilha. Não apenas o que os produtos dizem que podem fazer, mas o que os sistemas debaixo deles estão nos dizendo sobre para onde a indústria está indo. Começamos com a OpenAI adquirindo o TBPN, a marca de mídia e programa de talk show tech ao vivo de rápida ascensão que se tornou uma espécie de superfície de informativo diário para construtores, fundadores, operadores e a economia de atenção do Vale do Silício. E esta é uma daquelas histórias onde a leitura óbvia é também a mais rasa. A leitura rasa é, ok, a OpenAI comprou uma propriedade de mídia. Fine. Empresas compram ativos de mídia. Fim da história. Mas isso perde o que o TBPN realmente estava se tornando. Não era apenas um programa. Era um nó de distribuição. Era um lugar onde pessoas que constroem produtos, levantam dinheiro e definem narrativas já estavam aparecendo todos os dias. Em um mundo onde a inteligência artificial se move na velocidade da rede, possuir um nó assim não é periférico. É estratégico. A OpenAI diz que a independência editorial permanecerá intacta, e talvez isso seja verdade no sentido operacional. Talvez os hosts ainda marquem quem querem, digam o que querem, argumentem como sempre fizeram.
Mas mesmo que você conceda a melhor versão dessa promessa, a mudança de propriedade ainda importa. Porque o ponto não é apenas controle editorial no sentido estreito de sala de notícias. O ponto é definição de agenda. Proximidade. Moldagem padrão. Quais histórias recebem oxigênio primeiro? Quais executivos se tornam vozes recorrentes? Quais lançamentos de produtos parecem centrais em vez de opcionais? E é aqui que o título A Camada Narrativa começa a fazer sentido. Empresas de inteligência artificial não estão mais apenas competindo por qualidade de modelo ou pontuações de benchmark. Elas estão competindo por interpretação. Se sua empresa não pode apenas enviar as notícias, mas também hospedar a conversa sobre as notícias, isso muda sua posição no ecossistema. Vimos versões anteriores desse padrão em tecnologia. Empresas de plataforma se tornam adjacentes à mídia. Firmas de venture lançam podcasts. Fundadores se tornam barões de newsletters. Mas isto parece mais deliberado porque o ciclo de inteligência artificial é tão comprimido. Quando ciclos de produto acontecem semanalmente e batalhas de política acontecem diariamente, controlar a atenção não é vaidade. É infraestrutura. E importa especificamente porque tanta compreensão de inteligência artificial é mediada socialmente. Pouquíssimas pessoas leem artigos de pesquisa primária, arquivos de política brutos e repositórios de código o dia todo. A maioria das pessoas encontra inteligência artificial através de intérpretes, podcasters, escritores de newsletters, hosts de lives, youtubers, analistas, pessoas de venture, jornalistas e construtores que resumem o que importa. Se você pode influenciar a camada de intérprete, você influencia indiretamente percepção de produto, temperatura regulatória e sentimento de investidores todos de uma vez. Há também um paradoxo de credibilidade aqui. Quanto mais importante a inteligência artificial se torna, maior a demanda por intérpretes confiáveis que estão perto da ação, mas não totalmente capturados por ela. Então, se uma das superfícies de mídia mais úteis é comprada por uma das empresas centrais na história, a pergunta natural é se essa superfície ainda pode desempenhar o mesmo papel. Esse paradoxo é difícil de resolver porque proximidade cria acesso, e acesso cria valor para a audiência. Mas proximidade também cria pressão. Talvez não pressão explícita. Mais frequentemente ambiente. Você sabe quem assina os cheques. Você sabe quem recebe briefings primeiros. Você sabe quais executivos vão ou não voltar ao programa. Essas dinâmicas podem moldar o tom muito antes de moldarem decisões editoriais individuais. E é por isso que isto é um negócio maior do que adjacência corporativa ou vaidade de fundador. A OpenAI está se estendendo verticalmente. Não apenas fornecedora de modelos. Não apenas empresa de produtos. Não apenas fornecedor enterprise. Também participante do ambiente de informação que explica a inteligência artificial para as pessoas que constroem em cima dela. Há também um efeito de segunda ordem. Uma vez que um grande laboratório de inteligência artificial começa a comprar distribuição, todo outro laboratório tem que considerar se deixar interpretação inteiramente para outsiders é estrategicamente ingênuo. Mesmo que não comprem uma propriedade de mídia diretamente, eles investirão mais em relações com criadores, ecossistemas de briefing, eventos patrocinados, influência de analistas e visibilidade executiva. Então este tipo de movimento pode normalizar uma camada inteiramente nova de competição em torno da captura narrativa. Colocado de outra forma, se você possui o modelo, o aplicativo e uma parte da conversa diária, você não apenas compete no mercado. Você ajuda a definir o que o mercado pensa que está acontecendo. A história 2 é a que Toby explicitamente queria neste episódio, e com razão, porque captura a verdade fundamental de como comunidades técnicas reagem quando um laboratório de fronteira aperta o controle. Peter Steinberger destacou um caminho de contorno usando o Cloud Code e a rota CLI em torno das restrições da Anthropic sobre o uso estilo OpenClaw. E se você vê isso como inteligente, inevitável ou ligeiramente hilário, é uma história importante. Porque o ponto não é apenas o tweet. O ponto é o que o tweet representa. A Anthropic tenta definir um limite. Este tipo de uso está dentro, aquele tipo está fora. Isto pertence a superfícies próprias de primeira parte. Isto pertence a um regime diferente de cobrança ou política. E quase imediatamente, a classe de operadores começa a procurar a costura.
É isso que construtores experientes fazem. Eles mapeiam o sistema como ele realmente existe, não como a página de marketing do produto diz que existe. Se um laboratório cria uma distinção de política entre uso direto do produto e uso de agente, a próxima pergunta naturalmente é: ok, quais caminhos ainda existem? Quais superfícies de interface permanecem abertas? O que é tecnicamente permitido mesmo que seja estrategicamente desencorajado? E isso faz desta uma história maior do que haha, alguém encontrou um contorno. É sobre o descompasso entre como laboratórios centralizados querem que o uso aconteça e como usuários poderosos realmente trabalham. Usuários sérios não querem viver inteiramente dentro de uma caixa de chat polida de primeira parte. Eles querem terminais, scripts, agendadores, orquestração, ferramentas locais, múltiplos agentes, logs, recuperabilidade, composabilidade. Eles querem plugar o modelo em um fluxo de trabalho real. O que significa que toda vez que um laboratório diz implicitamente ou explicitamente por favor, use o produto da maneira que pretendemos, a resposta de usuários avançados será: nós ouvimos você, mas ainda precisamos trabalhar. Essa tensão agora é estrutural. E atinge especialmente forte na audiência do OpenClaw porque o OpenClaw está exatamente nesse ponto de fricção. Não é apenas uma interface de chat. É um runtime. Uma camada de coordenação. Uma forma de colocar modelos dentro de loops operacionais reais. Então, quando um laboratório de fronteira aperta o limite em torno de arnês de terceiros, isso não apenas muda preço ou política. Envia uma mensagem sobre onde a agência é suposta residir. Dentro das suas paredes, preferencialmente. Certo. Dentro das suas paredes, na sua UX, nos seus termos, com sua telemetria, com seus limites, e frequentemente com sua lógica de cobrança. Mas a história de Peter Steinberger é o que acontece quando essa preferência encontra realidade. O CLI permanece uma válvula de alívio de pressão. O terminal permanece o lugar onde usuários determinados retomam o controle. Há também uma camada cultural aqui. O CLI sempre representou algo em computação além de eficiência. Sinaliza directidão, legibilidade, agência. Se uma guia é um caminho guiado, o CLI é liberdade negociada. Você pode encadear ferramentas, redirecionar output, scriptar em torno de omissões, fazer coisas que equipes de produto não priorizaram. É exatamente por isso que o terminal continua ressurgindo em cada onda de centralização de software. E para desenvolvedores experientes, a linha de comando não é algumas preferência nostálgica. É o lugar onde abstrações se tornam inspecionáveis. Você pode ver SDIR. Pode ver logs. Pode rodar um modelo através de outra ferramenta. Pode preservar artefatos. Pode recuperar de falha sem esperar uma equipe de produto adicionar um botão. Essa flexibilidade é especialmente valiosa em fluxos de trabalho de agentes porque fluxos de trabalho de agentes são bagunçados por natureza. Eles ramificam, retentam, falham, retomam e tocam múltiplos sistemas. Então, em um sentido, esta é uma história da Anthropic. Em outro sentido, é uma velha história de computação vestida com roupas de inteligência artificial. Fornecedores centralizam. Usuários roteiam ao redor. A pilha fica mais trancada. A linha de comando fica mais importante novamente. E é por isso que isto pertence ao EP 024 mesmo que tenha começado como um único momento do tamanho de um tweet. É uma pequena janela para um argumento muito maior sobre onde o poder deveria residir. Com o laboratório? Com a superfície do produto? Ou com o usuário sentado em um terminal que quer compor seu próprio sistema de partes? Esse argumento não vai desaparecer. Também sugere como os próximos anos podem parecer para fornecedores de modelos de fronteira. Se continuarem tentando direcionar usuários de volta para ambientes de primeira parte, os usuários cada vez mais se bifurcarão. Usuários mainstream ficarão dentro do produto oficial, porque conveniência vence. Usuários avançados construirão ao redor das bordas porque a alavancagem vence. Essa divisão pode moldar preços, política e design de produto muito mais do que as categorias de assinatura atuais sugerem. E para o tema mais amplo do episódio, está a história de controle de interface em sua forma mais prática. Não releases de imprensa.
Não estruturas legais. Apenas uma pergunta direta. Quando o dono da plataforma diz não, onde estão as portas restantes? A história 3 nos move de controle de acesso para controle de runtime. A Microsoft lançou o Agent Governance Toolkit, um kit de ferramentas de código aberto focado em segurança e governança de runtime para agentes autônomos. E embora isso pareça um pouco seco na primeira leitura, eu realmente acho que esta é uma das histórias mais importantes da semana. Eu também, porque reflete uma mudança de maturidade em inteligência artificial enterprise. No início, a pergunta dominante era: agentes podem fazer coisas úteis? Podem navegar? Chamar apps? Escrever código? Buscar dados? Completar tarefas? Essa fase foi primeiro capacidade. A nova pergunta é: uma vez que podem fazer essas coisas, como você os contém, observa, autoriza e para? Exatamente. Governança é o que aparece no momento em que um sistema de inteligência artificial para de ser uma demo e começa a se tornar portador de carga. O kit inclui coisas como aplicação de políticas, camadas de identidade e confiança, controles de execução, kill switches, mapeamento de compliance e integrações com framework de agentes comuns. Nada disso é sexy no sentido de demo para consumidor. Tudo disso é o que organizações sérias eventualmente precisam. Colocado de forma simples, um agente que pode fazer coisas no mundo também precisa de um perímetro. Precisa de um registro do que tentou, o que tocou, quais privilégios tinha, e o que acontece se sair dos trilhos ou até mesmo se comportar ambiguamente. Nesse sentido, o caminho de evolução para agentes começa a parecer menos com chatotes e mais com sistemas distribuídos, infraestrutura de segurança e ambientes operacionais. A frase que eu continuo voltando é governança operacional. Segurança de prompt é parte da história, claro. Mas segurança de prompt é upstream. Governança de runtime é downstream. E downstream é onde dano ou valor realmente acontece. Pense em um caso de uso enterprise simples. Um agente triaga tickets, consulta sistemas internos, redige respostas, talvez abra ou feche fluxos de trabalho de serviço, talvez dispare uma ação de fornecedor. Uma vez que isso é real, você precisa saber não apenas se o modelo é educado e alinhado, mas se a camada de ação é limitada. Quais sistemas ele pode alcançar? Sob cuja identidade? Com quais aprovações? Qual login? Qual caminho de rollback? E a Microsoft está bem posicionada para isso porque entende gravidade institucional. Grandes empresas não compram apenas capacidade. Compram superfícies de controle. Compram a resposta para o que acontece quando o jurídico pergunta, e o que acontece quando o CISO pergunta, e o que acontece quando este agente toca um fluxo de trabalho regulado. Então o sinal mais profundo aqui é que inteligência artificial enterprise está passando de experimentação para arquitetura de governança. E uma vez que isso acontece, os vencedores não são apenas os fornecedores de modelos. Os vencedores são também as empresas que definem o tecido de confiança ao redor dos agentes. E tecido de confiança é exatamente a frase certa, porque governança não é um recurso, é uma malha. Identidade, autorização, login, supervisão, escalação, rollback, mapeamento de políticas, manipulação de secrets, fronteiras ambientais, todas essas coisas precisam cooperar se uma organização vai se sentir confortável deixando um agente tocar algo importante. Você não consegue confiança enterprise dizendo, o modelo é bem bom. Você consegue tornando todo o caminho de ação auditável. É por isso que um kit de ferramentas como este pode acabar importando mais do que dezenas de lançamentos de assistentes chamativos. Grandes organizações podem tolerar perder uma tendência. Não podem tolerar ação não limitada. A ausência de governança é frequentemente o bloqueador real para deployment, mesmo quando os modelos já são bons o suficiente. Então, quando a Microsoft productiza linguagem e padrões de governança, ela está abordando o pedal de freio, não apenas o acelerador. Também vale notar, tornar isso open source é estratégico. Permite que a Microsoft influencie o vocabulário e arquitetura de governança de agentes além de seus próprios produtos. Se desenvolvedores e empresas começarem a adotar a moldagem da Microsoft para interceptação de políticas, identidade, confiança e anéis de execução, então a Microsoft se torna influente na camada de definição de padrões mesmo onde não possui a pilha inteira. É assim que o poder de plataforma frequentemente se expande em tecnologia enterprise. Primeiro você vende produtos.
Então você publica padrões. Então seus padrões se tornam padrões. Então todo mundo tem que se explicar na sua linguagem. Se isso acontecer em governança de agentes, a Microsoft acaba com influência muito além do uso direto de produtos. O que é um tema recorrente em inteligência artificial agora. Empresas não querem apenas participação em produtos. Querem participação conceitual. Querem que o mundo adote suas abstrações. Então sim, este é um lançamento de kit de ferramentas. Mas mais importante, é um sinal de que entramos na fase onde agente autônomo não é mais uma frase mágica. É um problema de governança. E problemas de governança criam categorias inteiras de software. A história 4 é o kernel Evolve da Meta, e está é comida de rei para qualquer um que acha que as histórias de inteligência artificial mais interessantes não estão mais acontecendo na camada de chatbot. Kernel Evolve é um sistema agentic projetado para escrever e otimizar kernels de baixo nível em diferentes ambientes de hardware, com a Meta relatando ganhos significativos de throughput, incluindo melhorias notáveis para workloads de inferência em produção. Este é um dos meus tipos favoritos de história de inteligência artificial porque corta o discurso inteligência artificial escreve um e-mail e nos coloca na sala das máquinas. Kernels não são chamativos. Não são voltados para o consumidor. Mas ficam no caminho de performance. Se você pode melhorá-los materialmente, muda a economia de workloads reais. E isso importa porque a corrida de inteligência artificial dos hiperscalers não é apenas sobre quem tem um modelo mais inteligente. É também sobre quem consegue mais trabalho útil do mesmo silício. Se um sistema de otimização agentic pode extrair grandes ganhos de eficiência de pilhas de produção, então inteligência artificial não é mais apenas uma ferramenta de camada de usuário. Torna-se um multiplicador de engenharia de sistemas. O que, francamente, é onde muito do fosso real pode residir. Modelos de fronteira são comoditizados para baixo ao longo do tempo. Wrappers de produtos são copiados. Mas otimização de sistemas profundamente conquistada em escala, especialmente otimização que compõe através de frotas de GPUs, CPUs, aceleradores customizados e pilhas de software internas, isso se torna muito difícil de replicar rapidamente. Há também uma mudança conceitual aqui. Por anos, muita da cobertura mainstream de inteligência artificial assumiu implicitamente que inteligência artificial fica acima da infraestrutura. Ela consome compute, usa hardware, roda no substrato. O que o kernel Evolve sugere é uma loop de feedback onde inteligência artificial também começa a moldar o substrato. Isso importa economicamente porque cada ponto percentual de eficiência em hiperscala é multiplicado por volumes absurdos. Se você reduz custo, pressão de memória ou latência de inferência através de workloads majoritários de produção, você não está apenas vencendo um concurso de engenharia. Está melhorando o caso de negócio para toda a plataforma. Kernels melhores podem significar menor custo de serving, maior throughput, melhor utilização e iteração de produto mais rápida porque a economia afrouxa. A frase inteligência artificial otimizando infraestrutura de inteligência artificial soa recursiva porque é recursiva, mas recursão é exatamente o ponto. Uma vez que você tem capacidade suficiente para atacar os gargalos dentro da pilha, o sistema começa a melhorar seus próprios fundamentos. E não, isso não significa melhoria automática mágica amanhã. Vamos manter a sanidade. Significa algo mais fundamentado e provavelmente mais consequente no curto prazo. Equipes de engenharia recebem um novo tipo de ferramenta que as ajuda a buscar espaço de otimização mais rápido do que manualmente. Certo. Em vez de esperar semanas para um especialista de elite testar variações ajustadas manualmente, o sistema pode explorar kernels candidatos bem marcá-los, rejeitar os ruins e surfar melhores opções em um loop muito mais apertado. Isso não é ficção científica. Isso é engenharia de performance aplicada com um acelerador agentic. Também pense nas implicações de mão de obra no alto nível. Isto não está substituindo tarefas genéricas de escritório. Está aumentando o trabalho de engenharia de baixo nível extremamente especializado. Isso te diz algo importante sobre onde a inteligência artificial avançada já é crível. E conecta de volta com a guerra de pilha mais ampla. OpenAI compra narrativa. Anthropic luta por controle de interface. Microsoft constrói governança.
Meta mergulha abaixo da camada de apps e otimiza a sala das máquinas. Todos estão agarrando uma camada diferente da pilha. O que significa que a competição não é mais claramente modelo versus modelo. É camada versus camada. Quem construir a posição de pilha mais forte pode não ser a empresa com a demo de chat mais chamativa. E isso pode ser uma das transições menos apreciadas em inteligência artificial agora. O público ainda tende a pontuar a corrida através de produtos visíveis e drama de benchmark. Mas grandes empresas frequentemente vencem através de profundidade operacional que externos mal notam, menor custo por token, melhor utilização de hardware, ferramentas internas mais apertadas, maior velocidade de deployment e melhor confiabilidade sob carga de produção. Kernel Evolve é um lembrete de que algum do progresso de inteligência artificial mais valioso é quase invisível a menos que você saiba onde olhar. A história 5 nos leva de otimização de sala de máquinas para posicionamento geopolítico. A Microsoft anunciou um investimento de 10 bilhões de dólares no Japão abrangendo infraestrutura de inteligência artificial, cibersegurança e treinamento de força de trabalho. E esta é uma daquelas histórias fácil de achatar em Big Tech investe no exterior, mas há mais acontecendo aqui. A palavra-chave é soberania. Infraestrutura de inteligência artificial está sendo cada vez mais vendida não apenas como capacidade de nuvem, mas como um serviço sensível à soberania. Governos e grandes empresas querem saber onde os dados residem, quem opera a infraestrutura, como funciona a conformidade com políticas, qual regime legal se aplica, e se instituições domésticas obtêm participação significativa. Em outras palavras, nós temos GPU-S não é mais o pitch inteiro. O pitch agora é: podemos dar a vocês compute em termos que parecem nacionalmente legíveis. Infraestrutura local. Colaboração local. Postura de segurança local. Investimento de mão de obra local. Confiança se torna parte do produto. A Microsoft tem sido particularmente boa nesse estilo de diplomacia empresarial. Eles sabem falar a linguagem das instituições. Então um compromisso de 10 bilhões de dólares com o Japão não é apenas uma expansão de capacidade. É uma mensagem. A Microsoft quer ser a nuvem geopolítica confiável para países que querem capacidade de inteligência artificial sem se sentir totalmente dependentes de uma caixa preta distante. E o Japão é um lugar significativo para fazer esse argumento. É uma grande economia industrial, estrategicamente importante, profundamente atenta à resiliência e segurança, e séria sobre competitividade digital. Um acordo assim não é apenas expansão regional. É uma demonstração de modelo. Há também um ângulo de força de trabalho que importa. A conversa sobre inteligência artificial frequentemente foca demais em modelos e subfoca em absorção institucional. Você não pode simplesmente dropar compute massivo em uma região e assumir que valor aparece. Você precisa de operadores qualificados, capacidade de segurança, talento de integração e organizações prontas para usar a infraestrutura. Esta é uma razão pela qual anúncios de infraestrutura podem soar maiores do que inicialmente se comportam. Hardware sozinho não cria adoção. Instituições precisam de tempo e talento para metabolizá-lo. Precisam de estruturas de procurement, processos de compliance, campeões internos, tradutores técnicos e confiança suficiente de que o sistema não vai criar mais caos organizacional do que valor. Então, quando a Microsoft fala sobre treinamento junto com infraestrutura, isso não é decorativo. É parte do mecanismo. É por isso que o componente de treinamento de força de trabalho importa tanto quanto o EADLIM de CAPEX. Se infraestrutura de inteligência artificial está se tornando infraestrutura nacional, então a base de trabalho ao redor dela se torna parte do ativo estratégico. E dando zoom out, esta história se emparelha perfeitamente com a história da rede elétrica que vamos abordar a seguir. Compute não é puramente virtual. Ela pousa em algum lugar. É negociada em algum lugar, consome recursos em algum lugar, tem política em algum lugar. Então, se a era da nuvem antiga era sobre escala e conveniência, esta fase parece mais sobre localização, legitimidade e alinhamento com prioridades nacionais. Infraestrutura de inteligência artificial está se tornando geopolítica com acordos de nível de serviço. E uma vez que isso se torna normal, todo grande provedor de nuvem tem que responder a uma nova classe de perguntas. Não apenas quanta capacidade você pode vender, mas quão credivelmente você pode localizá-la.
Como você reassure governos de que você é um parceiro ao invés de um risco de dependência? Como você faz sua pilha parecer nacional o suficiente para confiar enquanto ainda se beneficia de escala global? Essas perguntas estão no centro do próximo ciclo de infraestrutura. Última história, o check de realidade físico. O novo relatório diz que aproximadamente metade dos builds de data centers planejados nos Estados Unidos foram atrasados ou cancelados devido à escassez em infraestrutura de energia e componente-chave. E honestamente, esta pode ser a história mais clarificadora de todo o episódio. Porque lembra todos de que o boom de inteligência artificial ainda é feito de coisas chatas. Aço. Concreto. Switches de ar. Transformadores. Sistemas de refrigeração. Capacidade de transmissão. Filas de interconexão. Terra. Permissão. Mão de obra de construção. Você pode dizer escala infinita em um keynote, mas a rede ainda tem direito a voto. Esta é a parte da história da inteligência artificial que não tem interesse em ciclos de hype. Se um local não consegue energia suficiente, não importa quão forte seja a demanda. Se o lead time de um transformador é brutal, não importa quantos GPUs você orçou. Se subestações e linhas não podem suportar a carga, o build escorrega. E o que é fascinante é como rapidamente o discurso de inteligência artificial foi forçado de abstração para realismo de infraestrutura. Por um tempo, a conversa pública podia fingir que compute era apenas um item de menu de nuvem. Agora todos estão redescobrindo que nuvem significa edifícios e eletricidade em algum lugar. O que também remodela a vantagem competitiva. Uma empresa que pode assegurar contratos de energia de longo prazo, navegar relacionamentos com utilities e garantir equipamento elétrico escasso pode ganhar mais alavancagem real do que uma empresa com uma vantagem marginal de benchmark. É aqui que a palavra gargalo se torna literal. A restrição não é metafórica. É amperagem, equipamento e cronograma. E uma vez que isso acontece, a corrida de inteligência artificial começa a se parecer mais com corridas industriais antigas do que com corridas de software de consumo. E essa semelhança importa porque corridas industriais produzem vencedores diferentes de corridas de apps. Em corridas de apps, uma startup esperta às vezes pode pular a fila com melhor execução. Em corridas industriais, incumbência, acesso a capital, relacionamentos de cadeia de suprimentos e fluência regulatória começam a importar muito mais. O campo se consolida em torno de quem pode realmente assegurar insumos escassos. Há também uma dimensão de vulnerabilidade estratégica. Se metade dos builds planejados estão atrasados ou cancelados, então o mercado não é apenas restringido por oferta, torna-se restringido por alocação. Quais projetos são construídos? Quais clientes têm prioridade? Quais regiões se movem primeiro? Essas são perguntas de economia política, não apenas técnicas. E a peça de cadeia de suprimentos também importa. Se componentes críticos são escassos ou vinculados à tensão geopolítica, então o build-out de inteligência artificial herda a fragilidade de sistemas industriais globais. Isso é um mundo muito diferente da fantasia onde a nuvem simplesmente escala porque demanda existe. Então está aí a história que âncora tudo mais que cobrimos. OpenAI pode comprar narrativa. Operadores podem rotear ao redor de restrições de interface. Microsoft pode governar agentes. Meta pode otimizar kernels. Microsoft pode posicionar infraestrutura amigável à soberania no Japão. Mas debaixo de tudo isso está a verdade mais antiga em tecnologia. Se o substrato físico não pode se expandir, os sonhos de software voltam atrás dele. Então vamos puxar o fio. OpenAI compra um Node Media porque controlar a conversa importa. A história de contorno de Peter Steinberger mostra que usuários lutam quando plataformas tentam controlar demais a interface. Microsoft lança ferramenta de governança porque agentes estão saindo da fase demo e entrando na fase de compliance. Meta usa inteligência artificial para otimizar a infraestrutura em si. Microsoft vende capacidade de inteligência artificial em forma consciente de soberania. E o build-out dos Estados Unidos colide com restrições de energia. 6 histórias, uma pilha. Narrativa. Interface. Governança. Camada de máquina. Posicionamento nacional. Limites físicos. Esse é o mapa agora.
E o que torna esta semana interessante é que nenhuma dessas histórias vive isolada. Elas se reforçam mutuamente. Quanto mais valiosa a inteligência artificial se torna, mais as empresas querem controlar acesso. Quanto mais o acesso é controlado, mais os usuários buscam costuras abertas. Quanto mais os agentes fazem trabalho real, mais a governança se torna obrigatória. Quanto mais valiosa a inferência é, mais a otimização desse a pilha. Quanto mais estratégica a pilha se torna, mais os governos se importam onde ela vive. E quanto mais todos tentam construir, mais a rede os lembra de que realidade não é um release de imprensa. Esse loop de feedback é provavelmente a manchete real da semana. Cada camada está reagindo a cada outra camada. Estratégia corporativa molda comportamento do usuário. Comportamento do usuário pressiona a política de plataforma. Política de plataforma aumenta o valor de governança. Governança aumenta o valor de previsibilidade de infraestrutura. Gargalos de infraestrutura aumentam o valor de otimização. E otimização aumenta as apostas de controlar acesso aos sistemas sendo otimizados. Nada aqui está mais isolado. Essa é a camada narrativa em 2026. Não apenas quem conta a história, mas quem consegue moldar cada interface ao redor da história, e quem tem a infraestrutura por baixo para fazer sua versão do futuro parecer inevitável. E talvez a forma mais simples de dizer isso seja: inteligência artificial está se tornando normal no sentido mais antigo possível. Está se tornando algo que instituições querem possuir, rotear, limitar, financiar, narrar e ancorar fisicamente. Uma vez que isso acontece, o romantismo do breakthrough puro dá lugar à política de sistemas. Isso não torna a tecnologia menos interessante, se algo a torna mais consequente. Porque uma vez que uma tecnologia se torna infraestrutural, os vencedores não são escolhidos apenas por brilhantismo. São escolhidos por controle, poder de permanência, logística e quem pode manter tudo legível sob pressão. É isso que esta semana apareceu. Não um único breakthrough massivo. Uma série de movimentos que tornam a pilha mais difícil, mais pesada e mais real. E essa é provavelmente a nota certa para terminar. Se você está acompanhando inteligência artificial casualmente, a tentação é procurar uma única empresa ou um único modelo breakthrough e chamar isso de toda a história. Mas a forma mais útil de ler este momento é como uma disputa por coordenação. Quem pode coordenar mídia, usuários, política, ferramentas, hardware, capital e energia em um sistema durável? Isso é um desafio muito maior do que chip em um chatbot esperto. Notas completas do show e links do episódio de hoje estão em tobionfitnesstech.com/podcasts. E se você tem sentido que a história de inteligência artificial está ficando menos sobre lançamentos de modelos singulares e mais sobre controle de sistemas, você não está imaginando. É exatamente aí que estamos. Obrigado por ouvir. Eu sou Nova. E eu sou Aloy. Voltamos em breve.